Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre números primos e números compostos. Então vamos fazer o seguinte, essas crianças, nesse grupo de 10 crianças, elas vão brincar, no primeiro exemplo nosso aqui, elas vão brincar todas juntas. O que significa isso? Que se a gente tiver 10 crianças, a primeira coisa que a gente pode falar aqui, é formar um grupo de 10 crianças, todas juntas. Então, vamos para uma segunda situação. Nessa segunda situação, as crianças podem formar dois grupos. Então, observe aí, se elas formarem dois grupos e continuar com a quantidade total de 10 crianças, cada grupo vai ter quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5. E o segundo grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você percebe que o número 10 ele é divisível por 2. Por que eu sei isso? Porque eu consegui fazer dois grupos de 5 e não sobrou nenhuma criança. Quando eu falo que o número é divisível, por exemplo, no nosso caso aqui, 10 divisível por 2, a divisão não pode sobrar nada, não pode sobrar um resto. Vamos ver mais uma situação com esse grupo de crianças, de 10 crianças, né? E se as crianças brincarem em pares, cada uma de 2 a 2 crianças brincarem? Quantos grupos a gente formou? 1, 2, 3, 4, 5 grupos. O que significa isso? Se eu dividir o número 10 por 5, o número 10 é divisível por 5. Como eu sei? Porque eu consegui formar os pares e não sobrou nenhuma criança sozinha. Então isso significa que o 10 é divisível por 5. E numa última situação, de que forma as crianças poderiam brincar? Cada criança brinca sozinha. Mas o que significa isso? Imagina que eu tenha 10 brincadeiras e 10 crianças. Cada uma quer brincar de uma brincadeira diferente. Então eu vou ter uma brincadeira para cada criança. Então, se eu dividir 10 por 10, dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Isso significa que o 10 é divisível por ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo. No nosso caso aqui, a gente tem 10 crianças, dividiu por 10, cada criança ficou sozinha, ficou uma criança em cada local, tá bom? Mas o que tem a ver isso com a nossa questão de números primos e números compostos? Vamos ver mais um pouquinho aqui na nossa lousa. A gente falou dos divisores de 10. Quais os divisores de 10 que a gente viu? Vamos ver então? Olha só, os divisores de 10 pode ser 1, significa isso. 10 dividido por 1 dá 10, é um grupo de 10 mesmo, todos estão juntos. E 10 dividido por 2, será que o 2 é um divisor do 10? Vamos ver, 10 dividido por 2 dá o número 5 e não sobra resto. Então, o 2 é um divisor, quer dizer que o 10 é divisível por 2. Você pode pensar assim também, na tabuada do 2, tem o número 10. Isso é uma indicação que o 10 é divisível por 2, tá bom? Mas você percebe aqui que eu pulei o 3 e pulei o 4? Por que será que eu fiz isso? Imagina se eu colocasse o 3 aqui. Eu queria saber se o 3 é um divisor do 10. Vamos ver. 10 dividido por 3 vai dar 3 e sobra 1. Eu vou formar 3 grupinhos de 3 crianças, que daria 9 crianças, mas vai sobrar uma criança. Então, o 3 eu não posso colocar aqui. O 3 não é o divisor de 10. Consequentemente, eu digo que o 10 não é divisível por 3. Por isso que eu não coloquei aqui. E o 4 que eu também pulei? O 4 eu não coloquei aqui. Será que 10 é divisível por 4? Vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer um grupo de 4 pessoas, 4 crianças, mais um grupo de 4 crianças, já deu 8. Mas vão sobrar 2 crianças. Eu não posso fazer grupos diferentes. Então o 10 não é divisível por 4. Por isso que do 2 eu já passei para o 5. Será que 10 é divisível por 5? Será que eu consigo fazer 5 grupos com a mesma quantidade de crianças? Se eu começar com 10 crianças, posso sim. Lembra que a gente viu? A gente fez 5 grupos com 2 crianças cada grupo? Então o 10 é divisível por 5. Significa também que o 5 é um divisor do 10, tá bom? Aí percebe aqui que a gente pulou o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses números não são divisores do 10.
Mas agora a gente colocou o 10. O 10 é divisor do 10? É. 10 dividido por 10 dá 1. Na nossa situação das crianças brincando no parque, quando a gente dividiu 10 por 10, cada criança ficou sozinha, né? 10 dividido por 10 dá 1. É uma brincadeira individual de cada criança, tá bom? Agora, você que já assistiu o nosso vídeo anterior, falando sobre os múltiplos, lembra que a gente colocava uma reticências aqui? A gente falou assim no vídeo do múltiplo, que os múltiplos são infinitos, né? Olha aqui a gente não vai colocar reticências. Por quê? O maior divisor de um número é o número mesmo. Porque se eu aumentar aqui, eu não consigo fazer mais uma divisão exata, tá bom? Então eu paro aqui. Eu começo no número 1, é o primeiro divisor de todos os números, e vou subindo, encontrando os divisores, e termino com o próprio número. Então quando eu cheguei no número aqui, que no nosso caso é 10, eu encontrei todos os divisores do número 10, tá bom? Vamos apagar isso aqui, apagar aqui também, e vamos falar o seguinte, os divisores de 12. Será que você consegue saber os divisores de 12? Pausa o vídeo um pouquinho e vê se você acerta todos os divisores de 12. Vamos lá então? Então olha só os divisores de 12. O número 1, eu posso fazer um grupo, né, de 12 pessoas. O número 2, será que o 2 é divisor de 12? É, porque 12 dividido por 2 dá 6, a gente sabe isso da tabuada. E o 3, vamos ver, 12 dividido por 3 dá 4, então se tiver 12 crianças eu faço 4 crianças, um grupinho, 4 mais 4. Aí eu consigo dividir por 3 sim. E o número 4, 12 crianças dividida em 4 grupos, é possível fazer? Sim, eu coloco um grupo de 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então eu consigo dividir por 4. E por 5? Por 5 eu não sei. Vamos pensar um pouquinho. Imagina que eu queira dividir 12 por 5. Eu não vou conseguir. Porque na tabuada do 5, se eu chegar bem perto do 12, vai ser 5 vezes 2. Então eu vou formar grupinhos de 2. 5 vezes 2, 10. Aí o que vai acontecer? Vai sobrar 2 crianças. Então não vai ser possível essa divisão. E agora, o número 6. 12 é divisível por 6? 12 dividido por 6 dá 2. Então se eu quiser formar 6 grupos, eu consigo formar 6 grupos de 2 crianças. Muito bem. E 12 dividido por 12 dá 1. Então também o 12 é um divisor dele mesmo, do número 12. Então aqui a gente encontrou todos os divisores do número 12, tá bom? Vamos fazer o nosso último exemplo a respeito dos divisores. Vamos apagar aqui e escrever divisores de 7. Então agora a gente vai tentar fazer os divisores de 7. Será que você consegue? Vamos ver aqui, olha só. Então, divisores do 7. Eu sei que o 1 é divisor do 7, porque o 1 divide qualquer número. 7 dividido por 1 dá 7 mesmo. Só que agora eu sei que o 2 não é, o 3, o 4, o 5 e o 6. Nenhum desses números são divisores do 7. Eu não consigo fazer uma divisão com o resto 0. Então, o próximo número, depois do 1, que divide o 7, é o 7 mesmo. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente fala que o 7 é um número primo, que aí a gente vai chegar na definição de número primo, tá bom? Então, o que são os números primos? São aqueles que apresentam apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. No nosso caso, a gente viu que o 7 é um número primo. Agora, o 12 e o 10 não é um número primo, eles não são números primos. Então, quando o número não é primo, como a gente define esse número? Vamos ver? A gente chama de números compostos. Então, os números compostos são aqueles maiores que 1 e que possuem mais de 2 divisores, que no nosso caso aqui da nossa atividade foi o número 10 e o número 12. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais sobre números primos e números compostos. Deixe um like se você gostou do vídeo, acompanhe os outros vídeos do canal, comente para dizer o que você achou do vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!